Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma videoaula. Eu estou disponibilizando na internet uma série de videoaulas como esta, que tratam da solução das questões do exame de suficiência do CFC 01-2011. As videoaulas tratarão apenas das questões relativas à contabilidade industrial e comercial. O objetivo é esclarecer a resolução das questões baseado em conceitos e teorias e não somente na resolução matemática. Estas videoaulas estarão numa versão escrita em meu blog www.profmariojorge.com.br e lá vocês poderão colocar as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas críticas através dos comentários do post. Então, nesta videoaula aqui, nós vamos tratar da questão 03. Muito bem. A questão 03 trata de uma movimentação de estoques, compras e uma venda, e menciona aqui que essa movimentação é feita com base no critério de avaliação PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, ou FIFO, que é a versão em inglês, First In, First Out, e o lucro, e pede aqui que seja mencionado a resposta que tenha corretamente o lucro bruto, a quantidade de unidades em estoque e o valor unitário de custo em estoques. Então vamos tentar entender aqui e fazer de uma maneira mais simples possível, para que a gente consiga chegar ao resultado. A primeira coisa a fazer é demonstrar aqui a movimentação que houve no estoque. Então eu montei como se fosse uma ficha Cardex, com entradas, saídas e saldo, quantidade, preço unitário e valor. Nós vamos preenchendo, à medida que formos preenchendo, eu vou esclarecendo então. A primeira coisa a ser dita, antes de mais nada, é que nós temos mais de um critério de avaliação de estoques. Aqui eles estão mencionando que o critério utilizado foi PEPS, mas nós poderíamos trabalhar o EPS, poderíamos trabalhar média ponderada fixa e média ponderada móvel também. Bom, trabalhando com o PEPS, eu tenho que sempre lembrar que eu vou ter que, ao dar saída, considerar o primeiro lote que entrou. Então é o primeiro que entra, primeiro que sai. Baseado nisso, então eu já sei que toda a entrada vai ter que ser separada como um lote de mercadorias. Fisicamente até não é tão necessário, mas em termos de controle, em termos de Cardex, em termos de sistema, tem que separar, porque senão eu não consigo saber qual que entrou primeiro, qual que entrou depois. Considerando dessa maneira, então eu tenho uma entrada no dia 3/1, 40 unidades, preço unitário de 30, vai me dar aqui 1.200 e o saldo final nesse dia repete. No dia 24/1, eu tenho aqui mais uma entrada de 50 unidades a 24, então mudou o valor aqui, eu estou comprando por um valor diferente, mas vai dar o mesmo total, 1.200. Não tive nada de saída. Aqui então no saldo já aparece um controle baseado em lotes. No saldo então eu tenho 40 unidades a R$30 e 5 unidades a R$24, totalizando aí R$2.400 em estoque com 90 peças. No dia 1/2, eu tenho mais uma entrada de 50 unidades, de novo com um valor diferente, agora de 20, totalizando R$1.000. O que vai acontecer é que no saldo eu tenho que apresentar aqui por lote, separadamente, porque eu tenho que sempre saber qual foi o primeiro, qual foi o segundo e assim por diante. Então eu tenho um saldo que é representado por 40 unidades a 30, 50 unidades a 24 e 50 unidades a 20, totalizando R$3.400 de estoque, num total de 140 unidades. Eu tenho então no dia 10/2 a saída. Agora sim é que eu preciso aplicar o método
de avaliação, que é o PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Eu estou vendendo 120 unidades. No enunciado, menciona 120 unidades a R$4. Desculpa, a R$40, R$4.800 total de receita. Mas eu não posso considerar aqui para efeito de controle o valor de R$40, porque isso aqui é um controle de estoque que deve ser registrado pelo valor de custo e não o valor de venda. Muito bem. Então eu vou ter que saber aqui qual é o custo dessas unidades que foram vendidas. Foram vendidas 120 unidades. Só que eu tive entradas aqui com valores diferentes. Então eu vou usar a regrinha do PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. O que eu vou fazer então? Primeiro dar a saída daquele que entrou primeiro. Eu tive uma entrada, primeiro aqui de 40 unidades. Então eu vou dar a saída de 40 unidades a R$30. Está me custando 1.200. Mas eu vendi 120, então me falta ainda 80 unidades. Vou tirar 50 do segundo lote a R$24. Então eu tenho nessa venda 40 unidades que me custaram R$30 cada uma. Eu tenho 50 unidades que me custaram R$24 cada uma. E por fim eu vou tirar do último lote comprado 30 unidades. Eu tenho 50 unidades aqui compradas, mas para dar a saída das 120 eu só preciso de mais 30. Então eu vou tirar 30 com R$20 cada uma. Custo de 600. Qual foi o custo total dessa venda? 3.000. 40 unidades a 30, 50 unidades a 24 e 30 unidades a 20. 120 unidades, R$3.000. Esse foi o custo então da venda que nós efetuamos. Como é que fica o estoque? Bom, do lote 1 foram consumidos todas as unidades. Eu tinha 40 aqui, consumi 40, ficou nada. Segundo lote, eu tinha 50, consumi 50, ficou 0. E do último lote que eu tinha comprado, eu consumi 30, eram 50, consumi 30, ficaram 20. A R$20 cada uma, ficou total de R$400. Eu tive mais uma compra ainda. No dia 15, uma compra de 60 unidades a R$20 novamente, 1.200. Então como é que fica o meu estoque? Mesmo que aqui seja valores iguais, é sempre bom que eu separe esses lotes. Neste caso, se eu não separasse, não teria problema nenhum. Mas até por uma questão de padronização, eu vou estar sempre separando cada lote, né, com a sua linha específica. Então eu tinha 20 unidades a R$20, comprei mais 60 unidades a R$20. Eu tenho aqui agora, então, como saldo final, 80 unidades a R$20 cada uma, R$1.600 de estoque. A questão pergunta qual é a quantidade que ficou, qual é o custo unitário de cada uma e qual foi o lucro bruto. O que é o lucro bruto? Lucro bruto é vendas líquidas menos CMV, custo da mercadoria vendida. Vendas líquidas é venda bruta menos as deduções. Não tem essa informação no enunciado, então vou considerar que essas vendas já são líquidas. Vendas líquidas no valor de 4.800, 120 unidades a 40, menos aqueles 3.000 que eu apurei. Vou voltar aqui para lembrar. Aqui, ó, no mapa de movimentação do estoque, eu tenho as saídas que totalizaram 3.000. Estão representadas aqui, ó. Então, ó, quando eu dei baixa, eu tive que pegar de cada lote comprado e baixando o custo. Esse é o custo da mercadoria que foi vendida, 3.000. Então o lucro bruto é de 1.800. Então assim nós temos a movimentação do estoque, onde eu preciso responder qual é a quantidade que ficou, qual é o custo unitário e qual é o lucro bruto. Quantidade, custo unitário e lucro bruto. Então a resposta correta é a letra A.
1.800 de lucro bruto, 80 unidades, a R$20 cada um. Ok, pessoal? Então é isso, mais uma questão resolvida. Estaremos fazendo todas as outras na sequência. Se você tiver algum questionamento, algum comentário, alguma crítica a fazer, fica à vontade, escreva isso no nosso blog, no post relacionado a essa resolução. Vai estar escrito na resolução da questão 03 do exame de suficiência 01/2011. Ok? Muito obrigado. Até o próximo.